bom, moçada? A gente na aula passada estava conversando sobre os aparelhos reprodutores humanos e a gente terminou a aula falando sobre o sistema reprodutor feminino. Mas a gente não falou sobre a parte funcional do sistema reprodutor, que é exatamente a conversa de agora, quando a gente fala sobre ciclos ovarianos, sobre ciclos menstruais. Ora, pega o ovário lá de uma menina antes da puberdade, uma menina antes do amadurecimento sexual. No interior desse ovário, nós vamos ter, na superfície dele, várias e várias estruturas chamadas de folículos ovarianos. Sendo que no primeiro momento, folículo ovariano está numa forma que nós chamamos de folículo ovariano primordial. Nesse folículo ovariano primordial, dentro dele, nós vamos ter uma célula, que é o ovócito primário. Lembrem, né, gente? Que se a menina não está ovulando, ela não tem óvulos. Ela tem uma célula chamada de ovócito primário, cuja meiose está interrompida desde antes de ela nascer, no diplóteno da prófase 1. E aí, moçada, somente se a menina estiver ovulando, é que o ovócito primário termina a meiose 1, forma o ovócito secundário, que é liberado na ovulação. Mas eu estou comentando aqui de meninas antes da puberdade. Isso quer dizer que elas não estão ovulando, quer dizer que todos os folículos ovarianos dela estão nessa forma de folículo ovariano primordial, onde você vai ter ovócitos primários envolvidos por uma única camada de células epiteliais. Nesse caso eu vou chamar de células foliculares, que são as células do folículo, e elas são achatadas. Uma única camada de células epiteliais, de células foliculares achatadas. Então é assim que as coisas são lá na menina. Entretanto, quando a menina entra lá na fase de puberdade, entre 9 e 13 anos de idade, uma região do sistema nervoso central, chamado de hipotálamo, começa a trabalhar. Até na aula passada a gente conversou um pouco sobre hipotálamo, né? Que hipotálamo é a região do sistema nervoso que controla fome, sede, agressividade, apetite sexual, que controla a produção de hormônios. Então, o hipotálamo fabrica substâncias chamadas de fatores de liberação hipotalâmicos, onde os fatores de liberação hipotalâmicos vão agir em cima, gente, da glândula mais importante do corpo humano, chamada de hipófise ou pituitária. E aí a hipófise ou pituitária, estimulada pelo hipotálamo, vai então liberar um hormônio chamado de FSH. FSH, a sigla para hormônio folículo estimulante. Gente, isso aqui vai levar à primeira menstruação da vida da menina, o que marca o início da puberdade. Então, a puberdade das mulheres tem início com um evento chamado de menarca, que é exatamente a primeira menstruação da vida da menina. Né? Começa então na puberdade, o hipotálamo mandando a hipófise liberar FSH. E, gente, o nome FSH é um nome bem autoexplicativo, né? Hormônio folículo estimulante. Então, eu vou pegar o folículo ovariano, que estava na forma de folículo primordial, e vou estimular ele para que ele, então, comece o desenvolvimento. Ele que era um folículo primordial, ele agora vai ser chamado de folículo ovariano primário. O que é que muda? É que no folículo ovariano primário, para começar, o ovócito primário, que estava com a meiose interrompida, ele retoma a meiose. Então, o ovócito primário retoma a meiose 1 para poder fazer o ovócito secundário, e aquelas células, gente, que eram células achatadas, agora elas vão ser células cúbicas. Então, agora a gente vai ter uma única camada de células foliculares, que são células epiteliais, só que agora células epiteliais cúbicas aqui na conversa. Ainda, gente, estimulado pelo FSH, a gente vai pegar o folículo ovariano primário, com o ovócito primário, com a meiose retomando, e as células foliculares cúbicas, e a gente agora vai formar um folículo ovariano secundário.
O folículo ovariano secundário, ele já vai ter o ovócito primário no finalzinho da meiose 1, ou seja, bem dizer, já é quase o ovócito secundário. Se não for já o ovócito secundário, então ele em final de meiose 1. E, gente, nós vamos ter que o que era uma camada de células foliculares, agora serão várias e várias camadas de células foliculares. Várias camadas de células foliculares cúbicas. Isso aqui, gente, está representando o amadurecimento do folículo ovariano. Ô, Landim, todos os folículos ovarianos vão passar por esse amadurecimento? Não. Apenas, moçada, alguns poucos folículos por mês. Alguns desses servem apenas para produzir hormônios, como eu vou ver já. Apenas um deles vai completar o amadurecimento e vai pegar o ovócito primário e vai agora, moçada, originar um ovócito secundário. Só que aí, ainda sob influência do FSH, nós vamos ter a entrada de água no folículo secundário. E uma vez que entra água no folículo secundário, gente, ele incha pra caramba, como se fosse um balão, ele cresce um bocado. Ele agora vai ser chamado pelo nome de folículo terciário, folículo maduro, ou ainda folículo de Degraaff. Onde, gente, o nome Degraaff, o nome lá do doidinho, que vai descrever isso aqui. Folículo de Graaff, o folículo ovariano maduro, com ovócito secundário já prontinho para você fazer a ovulação. Ah, como eu disse, entrou água, né? No que entra água, forma-se uma cavidade dentro do folículo ovariano secundário. Essa cavidade se chama lá de antro folicular. E ela apresenta água. Ao redor do antro folicular, as células foliculares se organizam em duas camadas. Você tem o que a gente chama lá de teca externa. A teca externa, protetora, tem um papel de proteção, como o nome sugere. E você tem uma camada chamada de teca interna. A teca interna, secretora, o papel dela, a produção, a secreção de hormônios femininos, particularmente de estrógenos. Ora, moçada, até a puberdade, antes da primeira menstruação, a menina, ela não tem seios, não tem pelos pubianos, não tem os quadris alargados, não tem características sexuais secundárias femininas. E somente quando, na época da puberdade, claro, um pouco antes da primeira menstruação, que o hipotálamo libera o FSH, e a gente começa a fazer tudo isso, sob influência do FSH, o folículo ovariano maduro vai acabar produzindo estrógenos. E os estrógenos vão fazer duas coisas. Eles originam os caracteres sexuais secundários femininos. É nessa época, gente, que a menina vai ficar, então, com os seios desenvolvidos, pelos pubianos, quadris alargados, etc e tal. Ah, e para que serve tudo isso mesmo? É aquela história, né? Algumas coisas para poder mostrar que ela está sexualmente madura, mas principalmente para mostrar que ela está pronta para se reproduzir. Então ela já tem seios para amamentar, já tem quadris largos para poder facilitar o parto, já tem pelos pubianos para poder amortecer o impacto do ato sexual, ou seja, ela está pronta para se reproduzir. Ah, e se ela vai se reproduzir, ela vai, nesse caso, poder formar um bebê, e o bebê se desenvolve no útero, mais precisamente numa camada do útero, chamada de endométrio. E aí, os estrógenos, eles aumentam o endométrio do útero, preparando o endométrio para a entrada do bebê. Alguém lembra para mim da aula passada? Qual é o nome da entrada do embrião na parede do útero? No endométrio do útero? Nidação. Então você vai já deixar o endométrio mais grosso, com muitos vasos sanguíneos, com muitos nutrientes, para quando o embrião implantar lá, sofrer a nidação, aquele ambiente está adequado para o desenvolvimento do bebê. Né? Ah, o ovócito secundário então está aqui pronto para ser liberado e ao redor do ovócito secundário nós vamos ter as células foliculares. Sendo que essas células foliculares,
que ficam aqui ao redor do ovócito secundário, recebe o nome horroroso de cúmulos óforos. Pelo amor de Deus, pessoal do Eu Só Quero Enem, o resto do mundo se exploda. Claro que não vai se preocupar com isso. Mesmo o pessoal do vestibular tradicional, relaxa, tá? Que não é o nome mais popular do universo. Fato é, você tem lá o cúmulos óforos, várias camadas de células foliculares cúbicas que vão proteger o ovócito secundário. Ô, gente, o ovócito é uma coisa preciosíssima para a mulher. Ela tem um número limitado de ovócitos. Então ela quer proteger o ovócito secundário, daí essas várias camadas de células foliculares cúbicas. Tudo isso aqui, então, sob influência do FSH. Quando a gente trabalha com FSH e com estrógeno, existe uma relação que nós chamamos de relação de feedback, né? Feedback é aquela relação onde um hormônio estimula o outro, feedback positivo, ou um hormônio inibe o outro, feedback negativo. Isso quer dizer que num primeiro momento, a princípio, nós vamos ter um feedback positivo entre FSH e estrógenos. Ora, quando a gente fala em um feedback positivo entre FSH e estrógenos, a gente quer dizer que um empurra o outro para frente. Quanto mais FSH tem na menina, mais estrógenos ela produz. Quanto mais estrógenos, mais FSH. Quanto mais FSH, mais estrógenos, e daí por diante. Entretanto, chega uma hora, quando você tem muito estrógeno, quando você tem estrógeno pra caramba, inverte a brincadeira. Você passa a ter um feedback negativo dos estrógenos sobre o FSH. Em outras palavras, ok? Chega um determinado momento que o teor de estrógenos está tão alto, gente, mas tão alto, que você vai fazer o FSH diminuir. O FSH diminui, mas por outro lado, aumenta um hormônio chamado de LH. O LH, né, gente? Ele é chamado de hormônio luteinizante. E dentre outras coisas, o que é que o LH, o que é que o hormônio luteinizante vai fazer da vida? O LH, ele aumenta a quantidade de água no folículo maduro. Imaginem, moçada, que o folículo maduro é como um balão, né? Só que esse balão está cheio de água. A partir do momento que você vai lá e tem o LH começando a trabalhar, esse LH começando a trabalhar, ele vai fazer com que aumente a quantidade de água no folículo ovariano. Ou seja, vai entrando água, e à medida que vai entrando água, a água vai pressionando as paredes do folículo, vai entrando água, vai entrando água, vai entrando água, até que, bum, o folículo explode. Tudo bem, explodir não, exagerei, mas o folículo, ele rompe. No que o folículo rompe, a gente tem então a liberação do ovócito, nós vamos ter então a ovulação, também chamada de ovocitação. Então LH joga água no folículo ovariano maduro, no folículo terciário de Graff, até que o folículo ovariano rompe, libera o ovócito, ovulação. Então aumenta a água no folículo maduro, e o folículo ovariano maduro, então ele rompe. No que ele rompe, ovulação. Lembrando que ao pé da letra, né, deveria ser o nome ovocitação. Afinal de contas, você vai liberar o ovócito secundário. Inclusive, né, quando você tem a liberação do ovócito secundário, ele não sai sozinho. Então, estou desenhando de novo aqui o folículo ovariano maduro, o folículo terciário, o folículo de de Graaf. Uma vez que nós temos lá influência do LH, entrada de água, que a água entra, que essa água começa então a pressionar, pressiona tanto que você rompe, tem a ruptura do folículo terciário, do folículo de de Graaf, e com isso sai o ovócito secundário. Mas, gente, o ovócito secundário, ele não sai sozinho.
acompanhando o ovócito secundário, vão as células do cúmulo zoóforos, ou seja, aquelas células fiéis protetoras, fiéis guardiãs do ovócito secundário, continuam ao redor, com o nome agora de corona radiata. A corona radiata é uma barreira protetora do ovócito, inclusive, se o espermatozoide quiser entrar no ovócito, ele vai ter que atravessar a corona radiata. Então, nesse caso lá, uma camada de células foliculares, exatamente as células foliculares derivadas do cúmulo zoóforos. O papel de proteção. Bom, tá aí então a ovulação. Por que o nome do LH é hormônio luteinizante? O nome é hormônio luteinizante porque tem outro detalhe. O LH, além de promover a ovulação, ele vai lá, pega o folículo vazio e transforma o folículo vazio numa estrutura que nós vamos chamar pelo nome de corpo lúteo, onde o nome lúteo quer dizer amarelo, daí o nome luteinizante, porque ele vai transformar o folículo ovariano em corpo lúteo, em corpo amarelo. E agora o que acontece? O que acontece é que o corpo lúteo, que o corpo amarelo, ele vai então produzir um outro hormônio chamado de progesterona. Qual é o papel da progesterona? Tudo isso aqui que eu estou descrevendo, gente, tem o mesmo objetivo, né? Fazer a mulher engravidar. E para a mulher engravidar, o bebê tem que se desenvolver, ele se desenvolve no útero, né? Estava até comentando que os estrógenos aumentam o tamanho do endométrio, preparando o útero para o bebê se implantar, para o bebê se desenvolver. Sendo, moçada, que o estrógeno aumenta o endométrio e a progesterona, ela mantém o endométrio espessado. No que ela mantém o endométrio espessado, mantém, moçada, a placenta, mantém a gravidez. Então a progesterona é fundamental para a gravidez, para manter o endométrio grosso, espesso, para poder manter um ambiente adequado ao desenvolvimento do bebê, né? Por isso a progesterona aí trabalhando. Que tal se eu pegar toda a esculhambação que eu descrevi até agora e repetir para vocês? Claro que eu vou repetir, mas, gente, eu vou repetir de forma resumida. Obviamente, né? A gente vai pegar toda a bagunça que eu acabei de escrever e vai fazer um resumo em cima disso. Todo o ciclo ovariano começa com aumento do FSH. Começa com hormônio folículo estimulante. O que é que ele vai fazer da vida? Duas coisas. Número 1, ele estimula os folículos ovarianos, né? Hormônio folículo estimulante, o nome é óbvio. E além dele estimular os folículos ovarianos, o hormônio folículo estimulante, ele vai fazer a menina produzir estrógenos. O que é que os estrógenos fazem da vida? Duas coisas. Os estrógenos originam os caracteres sexuais secundários femininos. Então a menina agora vai desenvolver seios, quadris largos, pelos pubianos e aumenta o tamanho do endométrio, já preparando para uma eventual gravidez. Estava comentando que, no primeiro momento, a gente vai ter uma reação de feedback positiva entre FSH e estrógenos. Um estimula o outro. Quanto mais FSH, mais estrógenos. Quanto mais FSH, mais estrógenos. Entretanto, quando tem muito estrógeno, passa a ser um feedback negativo. Estrógeno demais, o FSH cai e o LH sobe. E aí, uma vez que o LH sobe, ele faz aumentar a entrada de água no folículo. O folículo rompe a ovulação. Quando aumenta o LH, nós vamos ter a ovulação. E, moçada, a gente vai transformar o folículo vazio em corpo lúteo. Então, você converte o folículo ovariano rompido, né? Folículo ovariano vazio em corpo lúteo. E aí, moçada, o que é que o corpo lúteo ele vai fazer da vida? O corpo lúteo vai fazer a menina produzir progesterona. E no que vai fazer a menina produzir progesterona, automaticamente, moçada,
vai segurar o endométrio para poder segurar a gravidez. Gente, se você sabe isso aqui que eu acabei de colocar, você já sabe o que é mais importante. Né? Esse aqui é o mais importante, fundamental, em relação à história que eu estou descrevendo. Mas peraí, que eu não terminei minha conversa não. O que acontece agora depende do que a menina faz ou o que ela deixa de fazer. Daí, duas possibilidades em relação à menina. Possibilidade número 1, a menina faz coisas, a menina vai lá e se agarra com alguém, etc e tal, aí bola, pé, e nessa brincadeira a menina é fecundada. Ora, se existe fecundação, forma-se um embrião. E aí nesse caso, moçada, a gente tem que o embrião, ele vai produzir um hormônio chamado de HCG. Ele vai ser a gonadotrofina coriônica em humanos. Olha a sigla, né? Gonadotrofina coriônica em humanos, hormônio lá. E como todo mundo acredita ou lembra, o HCG é o hormônio que é usado nos testes de gravidez, né? Quer saber se a menina pegou bucho, né? Se a menina tá prenha, né? Prenha é sacanagem, mas tá. Se a menina engravidou, você vai ver o HCG. Pode ser no sangue, pode ser na urina. Ô Landim, por que o nome do exame é beta-HCG? O nome do exame é beta-HCG, porque o HCG ele é uma proteína que ele tem duas subunidades, alfa e beta, e o exame é sensível para a subunidade beta. Então, besteira, né? O exame é beta-HCG, mas o hormônio é o HCG. E o que é que o HCG faz da vida? O HCG, ele exatamente vai segurar o corpo lúteo produzindo progesterona. No que ele mantém o corpo lúteo produzindo progesterona, a progesterona vai lá e mantém o endométrio. Se mantém o endométrio, mantém o embrião e a gravidez vai acontecer de boas. Aproveito para lembrar que a gente tem esse lance que o HCG mantém o corpo lúteo produzindo progesterona até o segundo mês de gravidez. Então, até o segundo mês, o HCG do embrião mantém o corpo lúteo fabricando progesterona para segurar o endométrio. A partir do terceiro mês de gravidez, não precisa mais. Porque a partir do terceiro mês de gravidez, a própria placenta fabrica progesterona por conta própria. Então, não precisa mais do HCG. Então, HCG, os 2 primeiros meses, mantém o corpo lúteo fabricando progesterona para segurar o endométrio. A partir do terceiro mês, a placenta se vira sozinha, fabricando progesterona. A segunda possibilidade é, não há fecundação. A menina não fez coisas, ou então fez coisas, mas se protegeu de algum jeito. De maneira, moçada, que ela não foi fecundada. E aí, se a menina não foi fecundada, naturalmente, moçada, em aproximadamente 9 dias, isso aí é espontâneo, é da programação genética. O que acontece é que a produção de LH começa a cair. Acontece, gente, que quem estava mantendo o corpo lúteo era o LH. Você tem lá que o LH converte o folículo vazio em corpo lúteo e segura o corpo lúteo produzindo progesterona. A partir do momento que o LH cai, o corpo lúteo degenera. Gente, o corpo lúteo degenera e ele passa a ser chamado de corpo albicans ou corpo cicatricial. Ele que é amarelinho a princípio, fica branco, branco, alvo. Alvo quer dizer branco, branquinho, albicans. Ele agora se manifesta como uma pequena cicatriz na superfície do ovário, né? Degenerou. E mais importante, no que o corpo lúteo degenera e passa a corpo albicans, ele não produz mais progesterona. A progesterona, ela cai. E o que é que a progesterona estava fazendo da vida? A progesterona estava segurando o endométrio. Se a progesterona cai, automaticamente o endométrio ele descama. O endométrio descama, ou moçada, falando de maneira mais elegante, a menina estará menstruando. Menstruação ou catamênio. Ou como a gente fala aqui no interior do Ceará, a menina fica de bode. Juro que eu não sei porque é que tiraram esse nome, né? Mas tá, menina de bode, tá menstruada, né? Menstruação ou catamênio, menstruação, descamação do endométrio.
cuidado com uma besteira, tá, gente? É porque muita gente acha que menstruação é a liberação do óvulo que não foi fecundado. Pô, pensa um pouquinho, pelo amor de Deus, tá? O óvulo é uma célula praticamente microscópica. Será que a liberação de uma célula ia sair aquela enorme quantidade de sangue da menstruação porque uma célula foi perdida? Claro que não faz sentido. É uma célula. Essa célula vai lá e morre, degenera, o corpo da mulher reabsorve e ela nem vai notar isso. Então a menstruação não é a liberação do óvulo que não foi fecundado. Né? Menstruação é exatamente, a menina estava se preparando para engravidar. Então o estrógeno aumentou o tamanho do endométrio, aumentou a espessura do endométrio para criar um ambiente adequado para o bebê se instalar. O bebê não veio. Então você vai pegar essas camadas extras de endométrio, descamar, não descama todo, né? Você não perde o endométrio inteiro. Mas aquelas camadas extras que foram formadas são perdidas. E é realmente, né? Que você perde essas camadas, é assim, você vai ter a menstruação, o catamênio, você vai ter sangue sendo liberado. Então, de novo, menstruação não é a liberação do óvulo que não foi fecundado, certo? Menstruação não tem a ver com isso, o óvulo que não foi fecundado morreu e não vai ter nenhuma mudança aparente na mulher. Entretanto, um endométrio que tinha crescido, se preparando para o bebê se instalar, não vê um bebê, camadas do endométrio são perdidas e isso aí sangra. Inclusive, voltando lá para o nosso resumo, se você nesse caso lá, a fecundação, você vai ter HCG e a HCG mantém o corpo lúteo fabricando progesterona. Entretanto, se não existe fecundação, o que acontece é que o LH cai, a progesterona cai, e, gente, é a queda da progesterona que vai fazer com que você tenha a descamação do endométrio, a descamação do endométrio, chamada lá pelo nome de menstruação. Aliás, cá entre nós, como eu estava dizendo, eu repito, esse esqueminha que está escrito aqui, esse esqueminha que está colocado aqui no quadro, é o fundamental. Se você sabe desse esquema, gente, você já está sabendo mais do que eu, tá de boas para poder chegar e fazer as questões sobre esse assunto, ou pelo menos a maioria das questões. Porque a gente tem que conversar um pouquinho sobre outros aspectos, né? Como, por exemplo, a cronologia do ciclo menstrual.